Saúde! Estamos de volta com o nosso Saúde e Bem-Estar, que está muito bom hoje, está muito propício para esse clima que tem acontecido aqui em Belo Horizonte, pelo menos enquanto a gente está gravando aqui esse nosso programa. A gente está falando sobre doenças respiratórias crônicas. E no segundo bloco a gente tem a alegria de receber aqui a médica, alergista e imunologista, a doutora Lilian Barbosa. Seja bem-vinda, doutora, tudo bem? Tudo bem. A gente está falando sobre problemas do inverno. A senhora veio com uma blusa representativa, com os flocos de neve, mostrando aí em que estação estamos chegando, né? Porque a gente está no outono aqui durante a gravação. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você? Ótimo, alegria falar com você sobre esse tema, doutora, que é fundamental para tirar a qualidade de vida de muitas pessoas no mundo inteiro, né? Alergias respiratórias, problemas para respirar. Certo, então, a gente está com temperaturas bem baixas agora no inverno no Brasil. E o que acontece? Nessa época do inverno, as pessoas que têm rinite, elas têm uma piora dessa inflamação crônica nasal. São pessoas que já têm irritantes como ácaro, etc. Propensão para isso. E essa baixa umidade, né, esse inverno rigoroso, ele vai piorar essa inflamação das vias aéreas superiores. De forma que isso pode levar a mais, você fica mais propício a infecções virais. Sim, sim. Infecções bacterianas, como sinusites e até pneumonia. E alguns pacientes que já vêm de longa data com rinite podem também complicar com asma. Então, a gente tem pacientes adultos que têm uma rinite, não tenho tempo de ir ao especialista e deixa para lá, e esses pacientes começam a ter crises de asma. Então, a importância de se cuidar, né? Sim. Primeiro que os sintomas incomodam. Incomodam, tiram qualidade de vida. Agora, é importante isso que a senhora acabou de dizer. Então, quer dizer que uma rinite, um problema causado pela temperatura, pode virar uma crise de asma? Sim. Como dizem os pneumologistas, é uma via única. Então, se você tem uma rinite alérgica, uma inflamação crônica nasal, essa inflamação ela pode acometer o pulmão. Então, começa aquela reatividade brônquica pelo ácaro e pela baixa temperatura, que vai irritar uma pessoa que já é inflamada. Vamos pensar, então, que o pulmão e o nariz é um órgão único. Está tudo ligado. Está tudo ligado. Então, esses pacientes sofrem muito com obstrução nasal diária, rinorreia, aquela coriza que fica aquele catarro, a pessoa tá trabalhando ou estudando e fica aquela secreção contínua. Prurido, começa a coçar o nariz, e até hiposmia. Hiposmia. Não, aí esse nome eu acho que talvez é pela primeira vez está sendo dito aqui no nosso Saúde e Bem-Estar. O que é a hiposmia? A hiposmia é uma diminuição do olfato. Esse silêncio significa que a gente não conseguiu sentir cheiro de nada, doutora. Diminui o olfato. E essa é uma perda de qualidade de vida muito grande, porque você perde o olfato, depois perde o paladar. Então, é importante o tratamento. Sim, então, claro. Vá ao especialista. Tem pessoas que têm rinite sazonal. No inverno, meu nariz piora. Mas você tem a rinite perene do ano todo, e essa rinite perene leva à hiposmia. Sim. Então, a falta de tratamento. Tem gente que não suporta o ar-condicionado. E quem tem que conviver em ambientes de ar-condicionado sofre os problemas do inverno o tempo todo, a vida toda. Sim, essas pessoas, elas reclamam da questão da casa, da poeira, do ar-condicionado, do ventilador. Então, o que a gente fala com esse paciente? A gente primeiro vai fazer a consulta, ver quais são os sintomas, se é só o nariz, se tem asma também, ver a questão do ambiente.
Tá. Antes do ambiente, eu queria falar sobre essa consulta. Como é que uma pessoa com queixas respiratórias, principalmente no inverno, chega no seu consultório? Como é que vai ser essa consulta e como é que vai trabalhar a multidisciplinaridade no atendimento a um paciente com essas queixas de uma qualidade de vida terrível, como a gente está vendo aqui? Certo. Então, esse paciente, ele tem uma herança genética. De certo? cara, já tem que saber disso. Essa hipersensibilidade alérgica vem de uma herança genética. Então, a história familiar é importante e o ambiente que ele se insere, as questões ambientais são importantes antes da gente pensar em medicamento. Existe um teste alérgico que confirma esse ácaro e ele é realizado no ato da consulta. Como é que é o teste? O Para ver se tem teste alergia ao ácaro? É para a gente definir quais são os fatores. Ácaro, mofo, e a gente faz também o epitélio de cão e gato, para a gente definir o que faz mal para essa mucosa nasal. Por que a sua mucosa nasal está inflamada? Ah, eu tenho a história genética, o meu pai é alérgico, a minha mãe. Então, a gente tem a história familiar, tem os sintomas e temos o teste alérgico documentando essa alergia. Eu só queria fazer um parênteses com relação ao ácaro, porque todos nós estamos expostos ao ácaro na nossa vida de sempre, né? Outro dia eu li uma pesquisa dizendo que o colchão, depois de uma depois de uma certa idade, quase que metade do colchão é dominado pelos ácaros. Então, tem gente que sofre mais com isso e tem gente que não sofre nada. Certo. Então, faz parte do tratamento encapar o colchão e o travesseiro. Por quê? O ácaro, ele está lá, são vários ácaros, eles ficam no colchão, inclusive tem as fezes do ácaro. E esses fatores entram assim, os dois entram na mucosa nasal. A gente respira o ácaro com o cocô do ácaro, vem tudo junto. Isso. E isso vai inflamando o seu nariz. Então, a gente pede para encapar, é uma capa de PVC, é uma capa gostosa, mas não é tecido. Então, você coloca a capa e depois por cima a fronha, que é de pano, e esse ácaro não ultrapassa essa capa. O que acontece com o ácaro que está debaixo da capa? Não, você não vai ter mais contato com ele. E também funciona para... Não liga mais, não manda mensagem. Por exemplo, o sofá de couro, né? O couro, você está ali encapando o tecido. Então, o ácaro não vai penetrar na sua mucosa. Então, você tem que correr do ácaro, que é o fator mais importante para uma pessoa que tem rinite alérgica e asma alérgica. Sei, é terrível. É terrível. Entendeu? Agora, então, assim, igual você perguntou do ar-condicionado. O ar-condicionado ele vai ressecar uma mucosa que já está inflamada. Então, inflama mais. Sim, sim. Imagina um ar-condicionado sujo, ar-condicionado de carro, que normalmente a gente não presta atenção na hora da manutenção adequada, né? Deve ser também um caldo de confusão aí para o nariz, né, doutora? Sim, manter esse ar-condicionado do carro limpo. E tem umas outras questões, que é passar o pano úmido no chão da casa, ao invés de passar vassoura, não usar espanador, porque você levanta a poeira. E a questão dos bichos de pelúcia com as crianças, a gente pede para lavar esse bichinho de pelúcia uma vez por mês, certo? Sim. Mas ele vai desmanchando. Vou dizer que tem bicho de pelúcia que não aguenta um banho por mês, não. Vai fazendo uma troca e eu peço para colocar tanto bichos de pelúcia quanto livros guardados dentro do armário. Ah, livro é importante. Livro aí tá uma dica muito importante. Eu até queria completar dizendo que não é só criança que tem bicho de pelúcia, não. Tem adulto que tem também. Tem adulto que estuda no quarto da criança, senta ali e não dá conta. Eu não dou conta de sentar no quarto do meu filho, porque lá tem muitos livros, muitos bichos de pelúcia. E aí a gente tem que orientar esse pai que está sofrendo com alergia. Olha, conversa com seu filho, vamos lavar os bichos de pelúcia, vamos guardar. Uma casa hipoalérgica, quais são as principais características dela? A cortina também? Sim, o ideal seria persiana ou blackout. Sei. Persiana acumula uma sujeirinha também ali naquelas palhetas, né? Certo. Você vai passar um pano úmido ali. Em todas?
Tem que passar um pano úmido. Em cada uma, tem 78 em cada ladinho assim, tem que fazer isso. É uma dedicação de vida, né, doutora? A gente está vendo aqui que, por exemplo, mudar o estilo de vida é fundamental para se tratar problemas alérgicos causados pela temperatura baixa. E mudar uma casa, mudar o tipo do sofá, encapar o colchão, mudar o travesseiro, mudar até o tipo de cobertor também, né? Roupas. Correto. Mas a qualidade de vida que você vai ter vale a pena. Vale a pena. Né? É claro que se não conseguirmos fazer tudo isso de forma... Né, eu insisto muito com o paciente. O controle ambiental é o mais importante no tratamento. Depois existem, né, sprays nasais, além da lavagem com soro fisiológico, existem sprays nasais antialérgicos que a gente pode estar aplicando. E é interessante, o paciente com asma, se ele tem um nariz, se ele tem uma rinite controlada, ele não vai ter crise de asma. Né? Assim, pacientes com asma mais leve, se ele está com o nariz bom, eu estou com controle do ambiente, eu estou respirando bem, eu não estou respirando pela boca, porque o ato de respirar pela boca faz você irritar as vias aéreas inferiores. E você vai chiar, e você vai ter asma. A gente falou no bloco anterior sobre isso. Às vezes a pessoa passa muitos anos da vida respirando de forma errada, respirando pela boca. Então, cuide bem do seu nariz. É um ponto importante. E tem umas outras questões. O paciente, às vezes, chega no meu consultório com infecções recorrentes, né? Meu filho toma antibiótico todo mês. Que seja adulto. Adulto também tem sinusites recorrentes. Não é normal. Não é normal. Tomar antibiótico todo mês. Não é normal. Então, esse ponto é importante. Às vezes, a rinite alérgica, ela acaba, essa secreção, essa inflamação das vias aéreas, elas ficam paradas ali e vão infeccionando e ficando um catarro amarelo. E o paciente começa a tossir, dor na face, dor de cabeça. Então, o que está acontecendo? Aquele catarro branco, que era uma inflamação de alergia, está se transformando numa infecção bacteriana. Então, ficar atento para essas sinusites, que podem complicar até com uma pneumonia. Sim. Doutora, quando a pediatra analisa a cor do catarro do bebê, da criança, ela pode também identificar aí algum diagnóstico. No caso dos adultos, também é importante perceber isso. Eu sei que pode parecer um pouco disgusting falar sobre isso, mas é importante. Isso é informação útil sobre saúde e qualidade de vida. A cor do nosso catarro indica também a possibilidade de diagnósticos diferentes? Com certeza. A gente consegue avaliar através do exame do cávum, pela boca. Você vê a secreção espessa, amarela. É um paciente que já está, olha, doutora, eu estou há mais de 10 dias com secreção nasal, amarela, obstrução nasal, e a secreção agora está amarela. Gente, cuidado com isso. Secreção amarela... Há muitos dias. Há muitos dias, mas eu entendi que tinha uma graduação da amarela A, amarela B, não, é a secreção amarela há muitos dias. O que acontece nessa época do ano, começamos às vezes com uma coriza, um resfriado, e ok, vamos lavar o nariz com soro. O que melhora o resfriado é hidratar bem, água. sorine nasal, vamos aguardando. Porém, todo resfriado, toda infecção viral, ela tem 2 caminhos. Ela pode evoluir para a cura, naturalmente, ou ela pode complicar com uma sinusite. Então, se você está há mais de uma semana resfriado, esse catarro está amarelando, começou uma tosse, começou dor de cabeça, dor na face, apareceu uma febre, não é mais resfriado. Então, ficar atento às complicações das infecções virais. Isso. E estamos numa época em que estamos tendo complicações. Sim, né? É muito interessante o que a doutora falou, vou pedir até para repetir. Depois de um prazo, de um tempo de quadros respiratórios alterados, mudou o diagnóstico. Vamos repetir essa informação que é muito importante. Sim, então estamos com... O que é resfriado? Resfriado é uma coriza sem febre.
A gripe já é uma obstrução nasal, uma tosse, geralmente com febre, dor no corpo, a gripe é pior que o resfriado. Mas ambas infecções virais, elas vão melhorando com 4, 5, até 7 dias. Vamos melhorando com sorine nasal, ou soro fisiológico natural, analgésicos para dores. Porém, se eu não estou melhorando, vamos ao médico. Vamos procurar ser examinado para ver se não tem alguma complicação, principalmente crianças e idosos. Sim, sim. A sinusite, ela pode ser subdiagnosticada a alguém com dor de cabeça há muito tempo, até dor de ouvido em alguns casos. Pode-se demorar um pouco mais para chegar nesse diagnóstico de sinusite? Pode. Tem paciente que demora a procurar o médico. Eu acho que se você não está melhorando do quadro, né? E já tem 3, 4 dias que eu estou lavando meu nariz, eu estou piorando. Então, eu acho importante ficar atento. Tomei um analgésico para cefaleia. Minha dor de cabeça não está melhorando com esse paracetamol ou dipirona, um analgésico comum. O que eu vou fazer? Eu vou ao médico. A dor de cabeça, a dor de cabeça benigna, ela melhora com o analgésico comum. Então, se ela não melhora, tem que procurar o médico. Muito bem. Doutora, tomar uma aguinha, por favor. Claro, obrigada. É muito bom. A água sempre recomendadíssima. Já estamos falando aqui, né, que no inverno a gente acaba tomando menos água e isso pode ser também fundamental entre ter mais qualidade respiratória ou não, né? A gente tem aqui um quadro chamado Mitos e Verdades sobre o assunto em questão no nosso programa Saúde e Bem-Estar. Preparada para responder se é mito ou verdade? Uhum. Então vamos lá. Mito ou verdade? Estamos com a doutora Lilian Barbosa, vamos começar falando, são 10 questões, a senhora diz, mito, verdade, mais ou menos, pode falar mais ou menos também, Claro. em parte. A primeira é, o frio piora as alergias, isso é um mito, isso é uma verdade, doutora? Verdade. Piora as alergias. Com Principalmente de pele, também de pele? Mais respiratória. Mais respiratória. Mais respiratória, porque o frio irrita a mucosa nasal. E principalmente o paciente que já é inflamado pelos ácaros, etc., o frio vem a ser um fator irritante. Sim. Mais um fator irritante para a nossa mucosa nasal e vias aéreas inferiores. Agora, a pele também sofre com frio para pessoas que já Sim. têm problemas crônicos? Não, sim, para nós. A pele fica Rosácea. a pele fica mais seca. Com certeza, de todos nós. Sim. Verdade. Por isso que os dermatologistas sempre têm aquela frase, né? Que o creme compensa. Sim. A outra questão é essa, produtos com cheiros fortes devem ser evitados. Mito, verdade? Verdade. Por quê? Eu tenho uma mucosa nasal inflamada. Eu não tenho uma mucosa nasal íntegra. Então, aquele cheiro forte, ele entra em uma pessoa que não está íntegro. Por isso que você sente mal. Você começa a ter sintomas de rinite. Sei. Você não tem alergia Isso ao serve- produto. É porque o produto chegou numa mucosa inflamada. Sim. Mais um motivo para tratar a sua mucosa. Doutora, E isso procurar o alergista. serve para perfume forte também? Sim, perfume, cigarro, produto de limpeza. O alérgico não dá conta. Ele respira e ele entra em crise alérgica. Obstrução nasal, rinorreia, prurido. Então, olha, mais uma coisa aqui importante no nosso Saúde e Bem-Estar, uma dica para alerta de suposta alergia respiratória. Se você não suporta esse perfume forte, não pode ficar perto de produtos de limpeza, pode ser que tenha algum problema com a mucosa ali, né, doutora? Com certeza. Tem gente que tem isso e não sabe? Não sabe. Impressionante. A pessoa, então, só acha que todo perfume é ruim. Não é. Tem alguns que são realmente, né? Mas nem todos são, né, doutora? Vamos lá, outra questão é essa. Antialérgicos dão sono. Mito ou verdade? Verdade para alguns antialérgicos
atravessam a barreira hematoencefálica. Nós, médicos modernos, estamos evitando prescrever esse tipo de antialérgico, que atravessa a barreira hematoencefálica e vai provocar efeitos colaterais de sonolência. Não há necessidade de prescrever esse tipo de antialérgico. Antes tinha sempre uma associação, antialérgico dava sono e pronto, e acabou, e Não, precisava... nós temos antialérgicos super modernos. Não, mas estou dizendo antigamente. Sim, hoje a gente tem antialérgicos modernos que não atravessam a barreira hematoencefálica. E eles são ótimos, tanto quanto os antigos, tanto quanto os outros. O paciente, então, deve prestar atenção na prescrição de algum remédio antialérgico para ver se tem essa característica, porque, às vezes, pode faltar essa informação na hora do receituário ali do médico, não? Sim, eu acho que ele deve questionar o médico. Esse antialérgico dá sono? Tem que ser questionado. Tá. Mas os atuais, os antialérgicos modernos, não provocam sonolência. E devem ser usados somente esses, tanto em crianças, adultos e idosos. A outra questão é essa, doutora Lilian Barbosa. Purificadores de ar podem evitar crises alérgicas. É mito ou é verdade? Verdade. Chamamos de umidificadores de ar. Eles são usados nas casas das pessoas alérgicas. Eles devem ser ligados por 12 horas por dia, principalmente quando a umidade do ar está baixa. Ajuda muito, muito, como prevenção das doenças alérgicas. O uso indiscriminado pode causar mais umidade e causar problemas ali para quem tem outros tipos de problemas respiratórios ou não? Não, pode usar contínuo. A recomendação é ligar 12 horas e desligar 12 horas, para que aquele aparelho não... para que o aparelho seque e não produza mofo ali dentro. Sei, dentro certo? Isso vem explicado no manual do aparelho. Ler o manual dos umidificadores. A outra questão, não é possível diferenciar gripes e resfriados de uma crise alérgica. Mito ou verdade? É possível diferenciar, sim. E, como eu expliquei, a gripe você vai ter dor no corpo, febre. A rinite alérgica não causa febre, nem dor no corpo. Muito bem. Vamos para a sexta questão. Pessoas jovens são as que mais sofrem com as alergias respiratórias. Mito ou verdade? Mito. Todo mundo pode sofrer. Claro, as crianças, os adultos e os idosos. As crianças e os idosos sofrem mais com as alergias e principalmente no inverno. Eles têm uma hipersensibilidade maior. Sim. A outra questão é essa. Rinite alérgica é um problema hereditário. É mito ou verdade? Verdade. Verdade. A hipersensibilidade alérgica, ela está relacionada com a herança genética e o ambiente em que você vive. A outra questão, mudanças bruscas de temperatura aumentam as chances de alergia. Mito ou verdade? Verdade. A temperatura baixa, associada à umidade baixa, vai provocar uma irritação na mucosa nasal de todo mundo. Mas vai provocar uma irritação muito maior na mucosa nasal de um paciente que já é alérgico. Vamos então para mais uma questão. Corticoides devem ser usados com muita cautela. Mito ou verdade? Verdade. Vamos definir isso. O corticoide inalatório, local de uso, num espaço curto de tempo, prescrito por um médico que vai acompanhar e avaliar, pode ser usado. O que evitamos é corticoides, comprimidos e xaropes, que podem causar vários efeitos colaterais. Inclusive, baixar mais ainda a imunidade
do paciente. Então, de uma forma geral, não se automedique. Procure o médico para avaliar o seu caso, nunca se automedicar. O corticoide é um medicamento fantástico, mas para o uso indicado, coordenado pelo médico, né, doutora? E existem muitos casos de automedicação para um remédio que funcionou para a sobrinha da prima do vizinho de um amigo, né? E aí é o corticoide. Eu tiraria a palavra fantástico. O corticoide tem muitos efeitos colaterais, reduz a imunidade, aumenta a glicose. Então, devemos evitar ao máximo. O corticoide xarope ou comprimidos, ele deve ser usado em doenças graves e somente prescrito por um médico. Por um médico. Tá dito, então. Vamos agora para a última questão. Animais peludos aumentam as ites. O que a gente diz? É mito ou é verdade? Animais peludos, não estou falando de cachorro peludo, gato peludo, enfim, a questão da transferência de alergias e problemas com os animais, com os pets. Delicado isso, hein? Verdade. Os pelos dos animais, com menos frequência, mas eles podem piorar a alergia respiratória, sim. É importante que se faça o teste alérgico para estar definindo quais são os fatores mais importantes. 99% são os ácaros, que é o bichinho que anda na poeira. E com menos frequência o mofo e com menos frequência ainda gatos e cães. Tá. Entre gatos e cães, qual é mais alérgico? Não tem, é individual. É fazer o teste, alguns vão dar cachorro, outros vão dar gato. A questão da asma, tem alguma pior, a asma fica pior com cachorro ou gato? Tem alguma diferença? É lenda que gato não tem. tenha não tem, problema é individual. com asma? Por isso a importância do teste, porque aí eu vou te orientar. Se você, de acordo com o seu teste, nós vamos evitar aqueles fatores positivos e documentados no teste alérgico. Esse teste é logo na primeira consulta? Primeira consulta. Primeira consulta. Primeira consulta é importante, a história familiar, o teste alérgico, o ambiente, a qualidade de vida dessa pessoa neste ambiente e o tratamento. O tratamento. Doutora Lilian, quero te agradecer muito. Foi um espetáculo aí a sua presença. Muito obrigado. Já te desejar feliz aniversário, que eu sei que o aniversário está chegando. Quando a gente acompanhar esse programa aqui pela internet, a internet vai durar para o resto do mundo. Então a gente vai lembrar sempre que gravamos bem perto do aniversário da doutora Lilian Barbosa. Parabéns, felicidades. Obrigada. E muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada. Valeu, então. Eu que agradeço. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, sua companhia. E a gente sempre pede que você interaja conosco pelas nossas redes sociais. Diga aí o que você está achando e dê também sua sugestão de pautas, assuntos para os nossos próximos programas. Até lá!